Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, aqui na Tua presença, nós nos reunimos para Te invocar e Te louvar, e para aprender mais e fortalecer o nosso espírito, para que esta mensagem aqui, ser fiel e forte até o fim. Fiel e forte, aí está. Não. É muito fácil cantar e é fácil falar, mas na prática não é assim. Nem todos conseguem permanecer fiéis e fortes até o fim. Ser fiel e forte até o fim. Quantos que já viraram as costas para a verdade? Quantos que força mostram o tempo todo o que não há? Mas a orientação do começo ao fim na sua palavra, nós encontramos essa. Ser fiel e ser forte até o fim. Isso sempre toca a minha vida, porque não é fácil permanecer fiel e forte. Mas os que têm conseguido fazer isso na vida, não têm amargado derrotas. Os que têm colocado mais força e força, para permanecer fiel e forte. E quando nós falamos de fidelidade, estamos falando de fazer o que o Senhor nos manda fazer, custe o que custar. E forte é aquele que não é dominado pelas emoções. Ser fiel e forte até o fim. Essa é a orientação que temos recebido do Senhor. E eu oro para que ela possa se estabelecer, existir e se estabelecer na nossa vida. Que todos realmente entendam o que significa fidelidade e fortaleza, espírito de fortaleza. Não adianta só falar palavras bonitas sobre fidelidade e sobre força, se na prática isso está muito longe da realidade. Mas nós somos ensinados pelo Senhor a permanecer forte e fiel, custe o que custar. Que todos possam ser tocados e movidos para essa direção. O Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso. Não se desvie da palavra desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para nenhuma direção, permaneça nela. Ó Deus, que todos possam entender, absorver e crescer nessa direção. Os dias são maus. Infelizmente o amor de muitos tem esfriado. O primeiro amor muitos já perderam faz tempo. A consciência da maioria dos cristãos já foi cauterizada. Nada mais é um problema. Mas a verdade é que a porta estreita e apertada que leva ao céu. Sede santos como eu sou santo. Seguir a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Que todos possam absorver esse espírito, a santificação no coração e estender para toda a vida. Abençoa cada vida com crescimento, que nós possamos sair daqui bem mais crescidos e maduros, com uma visão ampliada, cheios do Teu Espírito. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e erros, nos cobre com Teu sangue. Eu quebro toda a obra do inferno contra nós, todas as forças do inferno que têm sido armadas
e preparadas para desestruturar, desequilibrar, derrubar pessoas, amarrar. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu quebro laços, armadilhas, obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas contra a vida de cada um. Eu repreendo inveja, olho gordo, maldade, rituais malignos. Eu quebro toda a força do inferno, eu destruo agora no nome de Jesus. Eu peço, nos cobre com teu sangue, assuma o controle da reunião, nos dê graça, unção, inspiração, virtude e poder. Venha falar aos corações poderosamente, renovar as forças de cada um, e que todos que aqui estão possam sair imensamente abençoados, renovados, despertos, que a palavra possa entrar e mover a cada pessoa que aqui está, cada vida. Que a palavra entre, que não haja distrações, que as mentes não sejam roubadas com distrações, mas que todos prestem realmente atenção e absorvam, e que a mensagem passe pela mente, desça ao coração e entre com muita visão e sabedoria. Com o espírito de revelação, todos recebam, eu peço. Abençoa a nossa reunião, e que quando sairmos daqui, possamos sair renovados, abençoados e restaurados para a glória do teu nome. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pelas oportunidades, pela imensa oportunidade de estar aqui, porque essa é uma grande bênção. Muito obrigada, meu Deus. Nós te amamos muito e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos. Para onde? Para onde? São mais? Para mais? Muito mais profundas. Esse é o Espírito. Você vai sair desse ano em águas profundas. Quando Deus nos dá uma mensagem, é para a gente se aprofundar. Numa palavra como essas, águas profundas, é se aprofundar nele. Essa palavra tanto veio, principalmente, para a parte espiritual, o crescimento espiritual. Ou você chega, ou você entra, ou você sai de vez. É exatamente isso. Chega um ponto da vida que ou você se lança mesmo em Deus, ou você sai de vez. Ou você vai a tudo ou nada. Então, tem aquele tempo em que Deus nos conduz para aquilo. Ou você vai para águas profundas, ou você sai de vez. E em águas profundas, o que aconteceu? Eles pescaram muitos peixes, ou seja, através do navegar para águas profundas, eles conquistaram vitórias muito grandes. Então, a verdade é sempre, essa é uma realidade. Quanto mais você se aprofunda nas coisas de Deus, quanto mais espiritual você se torna, mais abençoado em todas as áreas você se torna. Quanto mais nós nos aprofundamos em Deus, mais Ele nos recompensa. Então, eles navegaram para águas profundas, e lá eles pescaram tanto que os barcos quase afundaram. Então, aquela atitude, mesmo já cansados, estavam frustrados por uma noite inteira de decepção, você vê o que é o poder da palavra. Eles receberam a palavra e obedeceram. Se todo mundo fizesse isso, mesmo naquele momento, quando chega naquele momento já de exaustão, de frustração, vem aquela palavra de vitória. Tome essa direção, faça isso. Se todo mundo absorvesse e seguisse, não, eu posso estar chateado, algo não aconteceu, mas eu vou insistir. Se Deus está me dando essa mensagem, eu vou insistir. Foi isso que eles fizeram. Tinham trabalhado uma noite inteira, eram experientes.
Mas quando o Senhor falou, vamos, eles creram. Foram e não foram decepcionados. Porque tudo acontece quando você crê. E você dá os passos na direção que Deus está te orientando. E se aprofunda naquilo. Sem medo. Muitas pessoas têm medo de se jogar em Deus. Naquilo que Deus está mandando fazer. Ele tem medo. Ele não confia plenamente. E nós precisamos nos lançar em Deus com total confiança. Ainda que para nós a ideia seja, gente, isso parece que não está muito certo, parece que isso não vai dar certo. Mas quando Deus nos dirige, Ele vai fazer aquilo funcionar. E às vezes a nossa visão, que é muito curta, rasa, estreita, em relação às coisas de Deus, se você se deixar levar, ela pode te privar de coisas grandes. E quando você confia, não, eu confio, e se lança, aquilo realmente acontece. Deus pode agir. Então nós estamos nesta fé, e estamos caminhando nessa direção todos os dias, e você tem que alimentar esse espírito, nutrir. Continue se aprofundando em Deus. E tenha certeza absoluta que quanto mais você se aprofundar em Deus, mais Ele vai te recompensar. Isso é certo. Amém? Vamos abrir em 2 Reis 5. E nós vamos ler do 20 até o 27. Segunda Reis 5, quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Olha, por favor, não preste bastante atenção nos detalhes e olha isso aqui, ó. Correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Agora, o que ele tinha não era alguma coisa. O que ele tinha era muita coisa. Mas algumas pessoas, ao invés de correrem a carreira que foi proposta, que lhe foi proposta por Deus, decidem correr atrás do vento, correr atrás de alguma coisa, não importa o quê, qualquer coisa. Corre mesmo, põe força. Põe energia para correr, para pegar qualquer coisa. Alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Não importa o quê. Mesmo já tendo muita coisa, e realmente tendo o que preciso, o que importa, o que é importante, a pessoa é capaz de deixar para correr atrás de alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Vindos dos montes de Efraim, por favor, lhes dê 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas.
Ou vocês prestarem atenção nisso? Olha como pode alguém estar lidando com coisas santas, sagradas, e permitir que a consciência seja tão cauterizada ao ponto de colocar o nome de um homem sério como Eliseu numa mentira e fabricar uma história tão rapidamente no improviso, com tantos detalhes. Você vê que ele era servo do Eliseu. Ele podia ter sido o substituto dele, no lugar como ele foi de Elias. Ele estava ali vendo o poder de Deus todo dia, vendo milagres, convivendo com um homem espetacular, sensacional, um homem espiritual, um homem de luta, um homem que não tinha vindo, porque quando ele seguiu o Elias, ele tinha posses, e seguir o Elias significava algo muito grande espiritualmente, mas zero financeiramente. Mas ele não seguiu o Elias por causa de nada financeiro. Porque financeiramente, ele estava muito bem. Ele tinha seus bens. E ele abriu mão de tudo aquilo para um propósito. Para seguir Elias, que espiritualmente era algo muito grande. Mas não para aquele momento também. Ele tinha um processo a passar. Também tinha isso. Ele estava abrindo mão da vida dele. E tinha um tempo, ainda que ele ia ter que plantar ali. Mas financeiramente ele sabia que ele não tinha, que ele não ia levar nada, que não tinha nada. O Elias não tinha nada financeiramente para dar para ele. Então, ele não estava aqui, ele não tinha assumido o posto de sucessor de Elias, porque ele estava em busca de alguma coisa material. Porque material ele já tinha e poderia até ter prosperado mais naquilo que ele já tinha. Então, quando ele abriu mão, ele não veio com nenhuma outra visão, senão a espiritual. E ele estava bem consciente disso, que é uma coisa que é muito importante a gente falar, porque as pessoas são assim. Elas inicialmente, combinado na vida não é caro, né? Mas tem gente que tudo que com ele foi combinado muda da noite para o dia, mediante as circunstâncias, as situações, a cabeça muda, tudo muda. A conversa muda, o discurso muda. Então, isso mostra o quê? Falta de firmeza de caráter. E são aquelas pessoas que não sabem o que elas querem para a vida. O Eliseu não deixou a vida dele para ir em busca de algo financeiro, porque se ele fosse, se o intuito dele, se o que ele desejasse fosse algo financeiro, ele não podia ter saído da vida dele. Ele tinha que ter ficado onde ele estava. Então ele sabia que aquela nova vida não traria para ele bens materiais, não. Riqueza, não. Material, não, mas espiritual, muita.
Então a gente tem que ter na cabeça da gente saber qual o propósito da vida, o que Deus tem com a gente, e se firmar naquilo. Não adianta você querer uma coisa hoje e amanhã já está em busca de outra, que a sua vida vai virar uma bagunça. Cada um Deus chama com propósito. Se ele tivesse ficado na vida dele, com os bens dele, com a vida dele lá, ele podia não só permanecer com o que ele tinha, como crescer naquilo. A partir do momento que ele aceitou seguir o Elias, ele sabia, tanto é que ele se desfez de tudo. Ele queimou tudo. E você sabe por que ele queimou tudo? Eu estou puxando isso aqui, porque é importante. Porque eu vou dizer uma coisa, você não constrói uma vida nova ainda com estacas fincadas na vida velha. Se você não queimar a vida velha, você não consegue construir uma vida nova. Isso é um dos grandes exemplos que a Bíblia nos dá, deixou para nós do Eliseu. Ele queimou tudo. A Bíblia diz queimou literalmente. Literalmente. Então você não consegue nada. Até, inclusive num casamento, como é que a Bíblia diz? Deixará o quê? Deixará o quê? Hã? Ah, deixa pai e mãe? Para quê? Para quê? Para se unir a um companheiro ou uma companheira. Não dá certo. Não dá certo. Eu tenho filhos, sou apaixonada por eles. Só que eles têm que viver a vida deles. Porque se eu passar do limite com eles, eu vou estragar a vida deles. E nosso relacionamento não vai andar bem. Não vai andar. De jeito nenhum. Você deixa, agora acabou. Você deixa pai e mãe, se une ao seu marido, à sua mulher. Porque se você continuar tentando equilibrar as duas coisas, não vai dar certo. Vai virar uma bagunça. Entendeu o que eu estou falando? Vai virar uma bagunça. Você não vai conseguir focar na coisa certa. Não vai. Não tem como. Então, não deixe, a Bíblia diz, deixe o que se foi. Você não consegue construir nada novo atrelado ao que é velho. Você não consegue. De jeito nenhum. Se você quer, mantém as estacas ainda na vida velha e quer fincar novas na vida nova, não tem jeito. Isso é impossível. Então, isso é uma coisa importante a ser lembrada para quem quer realmente construir uma vida abençoada. A gente tem na vida, você para novos desafios, você tem que romper com coisas. Às vezes você tem que romper mesmo, literalmente, assim, radicalmente, com algumas coisas, assim, e às vezes tem que ser, quando fala radical, é bruto mesmo, você tem que romper, pá, rompeu. Tem que romper, você tem que cortar, porque senão não vai. Entende o que eu estou dizendo? Tem coisa que não tem jeito. Se não dá um corte violento, não vai. Não anda. Isso, assim, você pode, abre o leque. Isso em várias situações, na vida da gente, se não tem um corte radical, não vai. Então,
O Eliseu fez isso lá atrás. Ele beijou o pai e a mãe, largou o pai e a mãe lá. O pai e a mãe ele não queimou não, viu? Só despediu. O resto ele queimou tudo. Mas o pai e a mãe ele deu beijinho, estou indo para a minha vida. Despediu, estou indo para a minha vida. Queimou tudo. E sabia que agora era um novo tempo na vida dele. De plantio, de perseverança, de insistência. Para atingir um objetivo. Ele queria ser o sucessor do Elias. Um homem surpreendente, espiritualmente. E ele foi. Ele pagou um preço alto. E ele foi. Ele queria a porção dobrada. Ele queria realizar 2 vezes mais o que Elias tinha realizado. E ele realizou. Ele pagou um preço alto por isso, mas ele realizou. Ele atingiu tudo. E quando ele pediu porção dobrada, a palavra do Elias para ele foi assim: você está me pedindo algo muito difícil. Porque se você terminar, você tem que terminar o que você começou. E começar é uma coisa. Terminar é outra muito diferente. Está cheio de gente que começa todo dia alguma coisa. Mas não termina nada. O maior problema dos cristãos e das pessoas em geral é a indisciplina. Se você não começa a trabalhar a disciplina na sua vida, nas mínimas coisas, nas mínimas, desde você começar a arrumar uma gaveta e terminar, começar a arrumar os armários e terminar, começar a realizar, você começa a fazer algo ali, que você acha que isso aqui não é nada, não, é nessas pequenas coisas que você vai chegando nas grandes. Você começou a fazer um negócio, eu só saio daqui enquanto eu terminar isso aqui. Às vezes uma coisa simples como arrumar um armário, você começa, você para. E é por isso que você vai desenvolvendo uma indisciplina na tua vida. Porque você pega isso aqui, começou isso aqui, você já pulou para cá, você largou, não, eu não sei se eu volto para cá, não, arrumar aqui. Você, não sei se eu vou arrumar isso aqui mais, não, vou arrumar isso aqui, não. Primeiro eu vou arrumar isso aqui, terminei. Pronto. Agora, é essa aqui, outra, ok? Isso aqui, vamos aqui. Enquanto isso aqui tudo não estiver arrumado, não sai daqui. Terminei isso aqui, ok? Para cá. Isso é tudo na vida. É assim que você vai desenvolvendo disciplina na sua vida. Você, hábitos que vão te fazer bem. Porque muitos são muito indisciplinados em tudo. Dobra os joelhos para orar. Primeiro, quando dobra, não dobra. Fica ali ensaiando se vai dobrar, se vai orar, se não vai orar. Primeiro, liga a TV, vai zapeando os canais, passa por isso, vai para aquilo, faz um monte de coisa. Depois, fica lá ensaiando, eu preciso orar. Tinha que parar tudo e falar, eu vou orar. Eu preciso orar. Então, você tem que colocar força e eu tô fazendo isso aqui, então eu vou terminar isso aqui. Então, eu quero porção dobrada. É difícil o que você me pediu. Mas por quê? Porque você tem que estar no momento em que eu for tomado. Ou seja, se você concluir o que você começou há muitos anos atrás, você vai ter. Se você terminar o que você começou há muito tempo, você vai ter. E esse é o desafio. Mas ele conseguiu. Nessa nossa caminhada, o que o diabo faz? Ele vai lutando para entulhar a vida da pessoa com um monte de coisas que envenenam e destroem. Era assim que os inimigos usavam para destruir
com o seu adversário, eles iam lá, entulhavam os poços, entulhavam os tanques, entulhavam tudo. O que o diabo faz? Todo dia ele quer jogar na tua vida uma coisa nova, ruim, e se você não arrancar, uma hora você vai acordar e vai ver que você está até a tampa, até a boca de coisas ruins, ou seja, a sua vida espiritual já foi destruída, porque você foi deixando entrar uma coisa hoje, outra deixou ontem, anteontem, todo dia deixa uma coisa, e você não arranca, você não vigia, você não está atento àquilo, e quando você se dá conta, o diabo já entulhou a sua vida inteira. E já destruiu com ela. Que foi o que ele fez com Geazi. Que eu te mostrei aqui, ó. Como pode uma pessoa que convive com um homem como Eliseu, que pagou um preço tão alto, que ele era uma honra para ele estar do lado de um homem daquele, ir lá e botar o nome dele numa mentira, contar com riqueza de detalhes, uma história mentirosa. Ele se tornou esse mentiroso nesse dia que exatamente foi que ele se tornou essa pessoa. Você acredita nisso? Hã? Não. Não, ele era essa pessoa. Ele era essa pessoa aqui. Falsa, desleal, mentirosa, hipócrita, totalmente suja por dentro. Ele estava num lugar limpo, ele estava lidando com gente que dava bom exemplo. Mas ele era sujo por dentro. Ele era um mentiroso. Um mentiroso. E que nítida e claramente tinha o vício da mentira. Porque sabia elaborar uma mentira muito bem. Sabia dar detalhes à sua história mentirosa. Então, ele teve oportunidade de ser uma pessoa diferente. Ele teve oportunidade de receber porção tripla, não dupla, só fazer 3 vezes mais do que o Eliseu tinha feito. Ele teve a oportunidade de ser um homem e realizar coisas incríveis, ser um homem incrível. Ele teve. Mas sabe quando a pessoa vive correndo, mas correndo atrás de alguma coisa? Correndo atrás do vento? Ele já tinha muito. Ele tinha muito. Mas ele queria pegar umas pecinhas de roupas, com uns quilinhos ali, sei lá, de prata, ou sei lá o quê, que não servia para nada, na verdade, porque aquilo não ia servir para nada para ele, perto do que ele tinha. Ele não tinha nada material, mas o que ele tinha era muito grande. E ele trocou tudo isso por nada. Que é o que muita gente vive fazendo na vida. Ele tem muito já. Aí cada um sabe daquilo que foi chamado, do propósito da vida. Aí nós estamos falando de homens que o propósito não era nada voltado para o financeiro. Tanto é que o próprio Elias, eu vou terminar de ler, o Eliseu, desculpe, disse, não é o momento. Quer dizer, não significa que não pudesse ter, mas não era o momento. No caso deles. Que não é essa linha, não é nada disso sobre financeiro ou não que eu estou falando. Estou falando sobre propósito de vida, sobre caráter, sobre você saber para que Deus te chamou, sobre posicionamento firme, temor a Deus. 23, claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos, ele insistiu com Geazi.
para que os aceitasse, e colocou 70 quilos de prata e 2 sacolas com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina, onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois, entrou e apresentou-se ao seu senhor. Você vê que isso aqui é uma outra situação que as pessoas estão sempre se enganando. Elas fazem as coisas debaixo dos panos, e no oculto e tal, e acha, ninguém viu, olha a cabeça, ninguém viu, só isso que importa, mas Deus está vendo. Mas Deus está vendo. Ele botou o nome do Eliseu, ele mentiu, ele elaborou uma história mentirosa, ele pegou coisas que não seriam, não tinha nem a menor possibilidade de ser bênção na vida dele. Ele não precisava daquilo. Sabe quando uma pessoa vai em busca de algo que ele não precisa? Ele não precisa. Ele corre atrás de alguma coisa. A palavra é essa. Ele mesmo usou a expressão, eu vou correr para ver se eu consigo alguma coisa. Isso é uma loucura. Algumas pessoas estão abrindo mão de coisas tão grandes que elas têm com Deus, que elas têm com Eliseu. Elas estão jogando fora por causa de alguma coisa. Você vê que sempre a troca é muito estúpida. A troca é muito estúpida. É uma loucura mesmo que bate na cabeça da pessoa. Sem inteligência nenhuma. Uma loucura. Porque ela já tem muito. Ela tem o que realmente tem relevância, tem importância, ela está num propósito, ela está em algo que tem importância, que é o que vai funcionar para ela. E ela bota uma energia danada para ir em busca de alguma coisa. Só que nessa busca por alguma coisa, essa alguma coisa, normalmente, e posso quase que generalizar, é a ruína daquela pessoa. Se torna ruína. Ele fez tudo isso, entrou, escondeu, ninguém viu, estou em paz. Agora foi se apresentar ao Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum. É uma mentira atrás da outra, porque era uma mentira para cobrir outra mentira. Porque essa é a vida do mentiroso. Ele sempre terá que fazer uma outra mentira, realizar. Se ele não parar, vai ser uma mentira atrás da outra, uma mentira para cobrir outra mentira, uma mentira para cobrir outra mentira. E isso vira uma bola de neve, isso vira a destruição da vida da pessoa. Muitas pessoas elas não são viciadas no cigarro, na bebida, elas são viciadas na mentira. Elas são totalmente viciadas, é um vício, é um demônio, é um espírito. Eu gostaria muito que quem não esteve aqui na quarta-feira, fosse no site, ouvisse a mensagem do site. Da palavra de quarta. Eu penso que vai fazer muita diferença. Ele tinha um espírito da mentira. Ele estava com Eliseu. Falava de Deus, em nome de Deus. Teoricamente era de Deus. Era o servo de Eliseu sendo preparado para ser o sucessor dele. Mas ele era endemoniado, totalmente possesso, mentiroso, e estava ali sem nenhuma mudança no caráter, sem nenhuma mudança no espírito. Mas Eliseu lhe disse, você acha
que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Quer dizer, você acha que eu não tenho discernimento, não, rapaz? Você acha que eu não sei do que está acontecendo aí? Do que você estava fazendo? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos. Quer dizer, não é que não possa ter. Não era o momento. Isso não era o momento para nós. Há fases na vida da gente, não é o momento para algumas coisas. A gente tem que ter o discernimento. Isso não é o momento para isso. Aí cada um vai saber o que é que Deus está falando com ele. Não é o momento. Só o momento de eu fazer isso, não é a hora de eu buscar isso, não é. Eu devo me concentrar nisso aqui, Deus está me mandando fazer isso aqui. Isso não é momento para isso. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Não só ele, como toda a sua descendência. Infelizmente, ele saiu leproso e toda a descendência foi amaldiçoada. A partir dali, quem nascesse e fosse parente dele, nasceria leproso, teria problema com lepra, teria essa doença. Por causa daquela atitude, porque ele tinha muito. E ele jogou tudo por causa de alguma coisa. Quando a lepra do Naamã passou para ele, fisicamente, aquilo foi só a manifestação no corpo, porque na alma dele já havia lepra, ele era espiritualmente leproso. Quando nós falamos de lepra, se você puxar e estudar sobre a lepra, você vai ver que a lepra era a pior coisa que podia acontecer na vida de uma pessoa. A pior coisa. Os leprosos, eles eram totalmente abandonados. Eles eram considerados imundos, tratados como imundos e contagiosos. Eles tinham que morar em casas separadas. Eram abandonados pela família. Você pensa que era a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou a mulher, ou o marido que cuidava do leproso? Não. Era um leproso que cuidava de outro leproso. Porque eles eram abandonados pelas famílias. As famílias abandonavam. Então eles não tinham com quem contar. Porque diante da religião e da sociedade, eles eram considerados imundos. Assim, era a pior coisa. Você pode ver que na Bíblia, os mendigos estavam em sociedade, os cegos, os aleijados, estavam todos ali em sociedade. Os leprosos jogados fora da cidade. Então, podia ser um mendigo, um cego, um aleijado, mas ele estava ali no meio. Alguns, como tem na Bíblia, de aleijados, que a própria família levava, trazia, etc. Mas você não vê isso com os leprosos. Quem que cuidava de um leproso? Outro leproso. Tanto é que eles ficavam todos juntos, porque era um leproso que cuidava de outro leproso. Porque não tinha, eram totalmente abandonados. Porque era a pior coisa que podia acontecer na vida de uma pessoa. Ela se tornar leprosa. Porque o sinônimo da lepra, a visão da lepra é essa,
de uma condição espiritual decadente, uma condição decadente. E a lepra do Naamã passou para ele e para os seus descendentes, aquela maldição. Por quê? Porque ele já era um leproso espiritualmente falando. O espírito dele era leproso. Ele não merecia estar onde ele estava. Ele foi falso, desleal, hipócrita. Ele era mentiroso. Sem temor nenhum. Ele usou o nome do Eliseu para o Naamã, para pegar algumas coisas, contou uma história mentirosa. Quando chegou, conhecendo o homem de Deus, que era o Eliseu, mentiu para o Eliseu também. Então, aqui está a história de um homem que tinha tudo nas mãos, mas não foi fiel, não foi forte, não foi leal, não foi decente, não foi nada. Nem um pouco decente. Não tinha caráter. Estava com um homem que tinha muito caráter, mas não pegou nada. Nada. Tinha tudo nas mãos e trocou tudo por alguma coisa. Por algo que não ia fazer diferença nenhuma na vida dele, não fez antes, não ia fazer agora e não fez depois. Algumas pessoas trocam o relacionamento delas com Deus, trocam o relacionamento delas com a fé, com tudo aquilo que é tão valoroso, que tem valor mesmo, algo que tem valor. Elas trocam. Por causa de coisas que não fizeram antes, ela podia viver sem aquilo. Não estão fazendo diferença agora e não vai fazer amanhã também. Não vai fazer. Tem gente que rompe com coisas muito importantes por causa de nada. Por causa de nada. Você vê que ele na verdade, estava rompendo com a fé, com Deus, com Eliseu, por causa de umas mudas de roupa. Aí você tem que abrir isso, porque às vezes é o que a pessoa tem que ver o que ela está fazendo. Às vezes você está deixando de manter o seu relacionamento com Deus firme, por causa de uma amizade que não te ajuda, por causa de um relacionamento que vai ser a sua ruína. Você está jogando fora uma construção de uma vida por causa de algo assim, por alguma coisa. Alguma com a própria expressão dele. Você vê que ele estava tão cego que ele mesmo diz, alguma coisa, vou ver se eu vou correr atrás dele para ver se eu ganho alguma coisa. Para ver se eu pego alguma coisa. Quer dizer, não importa o quê, qualquer coisa. Tem gente que troca coisas tão grandes por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Ele rompeu com Deus, com Eliseu, por causa de umas mudinhas de roupas, de prata, sei lá o quê, que não serviram de nada para ele. Ele não pode usufruir de nada daquilo. Então, a loucura que muitas vezes as pessoas permitem, que domine a vida delas, é muito triste, porque tem gente que ele se deixa levar para uma loucura. E ele põe tudo a perder por nada. O Geazi, ele não ficou, da noite para o dia ele se tornou essa pessoa, ele já era, só se revelou. Essa história de que uma pessoa, ela mudou, nossa, eu fiquei surpreso, eu nunca esperei isso daquela pessoa. Não.
Ninguém muda da noite para o dia. E você olha e diz assim, isso eu não esperava, nunca esperei que isso pudesse acontecer, isso aqui, não. De jeito nenhum, as pessoas se revelam. Aquilo estava lá dentro dela, ela é aquilo. Simplesmente, ela não tinha revelado. O Geazi era um mentiroso, um falso, desleal, hipócrita, entendeu? Injusto. Ele sempre foi. Só revelou aqui. Na oportunidade que teve, ele revelou. Talvez não tinha tido uma oportunidade ainda, algo não tinha acontecido. Às vezes também é aquilo, né? Algumas pessoas, elas precisam de viver algumas pressões para elas poderem mostrar quem elas realmente são. Você quer conhecer uma pessoa, você bota ela sob pressão, você vai ver quem ela é. Ali ela se revela. Algumas coisas, às vezes, precisam acontecer para outras serem reveladas. Então, se uma pessoa não mudar, uma hora ela vai revelar quem ela é. Se ela não trabalhar as mudanças dentro dela, ela vai revelar quem ela é. Gente, eu lido com gente há muito tempo, a história se repete, a mesma coisa. Você vê um sinal aqui, você vê outro ali, você pode saber, tem um problema, isso a qualquer momento vai estourar. Entendeu? Eu estou acostumada com isso. Você vai vendo as coisas acontecerem, chega um ponto que você diz assim, é um problema. Ele vai estourar, ele pode estourar hoje, ele pode estourar amanhã, pode estourar daqui um mês, daqui um ano, mas ele vai estourar. Bicho, preveu? Não, não é. Se uma pessoa não mudar lá dentro, você sabe que é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Porque está lá dentro dela. Então aquilo, dependendo da situação, aquilo vai vir à tona. Aquilo vai subir. Se não houver mudanças, se as mudanças não acontecerem dentro das pessoas, se elas não estiverem realmente dispostas a dar um fim em tudo aquilo que é errado, desonesto, contrário à palavra, elas vão revelar aquilo que está lá dentro delas e vão fazer as escolhas, as piores escolhas sempre, e vão se arruinar, vão se arrebentar. Como tem um monte de gente arrebentada e um monte de gente que ainda vai se arrebentar, porque correr atrás de fazer o que é certo, muitos não correm, mas correr atrás de pegar alguma coisa, tem um monte de gente correndo. Correr para ver se eu pego alguma coisa. Deixa eu correr para ver se eu pego alguma coisa. Ele já tem muita coisa. Mas ele muitas vezes não vê o quanto está nas mãos, o que já tem, que é muito. Ele tinha muito. Ele podia ser o sucessor. Aliás, ele estava sendo trabalhado para ser o sucessor do Eliseu. Mas ele preferiu trocar por umas mudinhas de roupa, que ele não precisava daquilo, e que aquilo não fez diferença de bênção nenhuma na vida dele, mas sim de maldição. Lá atrás, Eliseu deu bom exemplo, seguindo Elias. Rompeu com tudo, mostrando, eu sou um homem de caráter, um homem que sei o que eu quero, um homem que estou decidido. E ele permaneceu firme. E ele terminou o que ele começou. Porque algumas pessoas nunca terminam o que elas começaram. Em nada. Em nada. O Geazi estava ali num bom lugar, em boa companhia, um bom exemplo. Mas dentro dele, havia um espírito perverso, corrompido, que nunca foi trabalhado, e por isso que ele terminou dessa maneira, leproso, tendo N
possibilidades, podendo fazer da vida dele a melhor vida do mundo, a vida mais abençoada. Aqui está aquele tipo de pessoa que tem tudo à mão, mas joga tudo fora, põe tudo a perder, está tudo aqui. A chance, a oportunidade, sabe? Estava do lado da melhor pessoa que ele podia estar. A melhor pessoa, ele está do lado da melhor. Eliseu, na época dele, qualquer um gostaria de estar do lado do Eliseu. Então ele estava do lado de uma excelente pessoa, de um excelente exemplo. Ele tinha tudo para aprender, ele tinha tudo para construir uma vida abençoada. E ele não aprendeu nada com Eliseu. Ele não pegou nada daquilo que era bom do Eliseu. Ele não foi movido pela direção do Eliseu. Mas ele continuou sendo a pessoa que ele era. Ele não rompeu com aquela pessoa. O velho homem sempre existiu lá dentro. Ele tinha tudo para dar certo e deu errado. Tem gente que tem tudo para dar certo, mas dá errado. Por quê? Porque não muda o que está dentro. E se você não mudar o que está aqui dentro, se você não trabalhar de verdade o seu caráter, você vai jogar a sua vida fora. O tempo vai passar, você vai jogar suas oportunidades de construir uma vida bem-sucedida fora, porque não quer abrir mão daquilo que não te acrescenta, pelo contrário, te derruba. Em nome de Jesus. Geazi tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Porque não mudou o que estava lá dentro. Ele deixou bem claro que ele não tinha aprendido nada. Nadinha. E que ele não queria mudança também. Ele queria simplesmente fingir que ele era uma pessoa, mas que ele não era. Ele não era. Era só uma casca. Ele vendia a imagem de um homem espiritual porque estava com Eliseu, mas ele não era espiritual, ele era carnal e possesso. Não tinha nada de Deus. Porque uma pessoa que tem realmente o temor a Deus não tem um caráter desse aqui. De jeito nenhum. E Deus manda tem sido uma sequência de mensagens assim. Você pode passar, você pode estar aqui na igreja, você pode tá ouvindo, vender a imagem espiritual, mas você pode vender. Mas se não for aqui dentro, você está perdendo a sua vida, perdendo o seu tempo, jogando fora a oportunidade de ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Talvez não é falta de ensinamento, como não era no caso dele. Falta de bons exemplos, ele tinha bons exemplos, ensinamentos e etc. Mas ele não tinha caráter, ele não queria ter. Ele não queria mudar o que estava dentro dele. Ele queria continuar sendo a pessoa que ele era. Ele trocou algo muito grande por causa de alguma coisa, que é o que todo dia eu vejo alguém fazer. Trocar algo realmente grande por alguma coisa. Vou correr para ver se eu pego. Tem gente correndo de língua de fora, mas para pegar alguma coisa e não pega nada. Pega alguma coisa que não serve para nada. Não evolui, não ajuda, não levanta, mas destrói. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu.
pensa a respeito. O tempo vai passando. A tendência das pessoas, infelizmente, ao invés de crescerem no Senhor e se tornarem pessoas melhores nele, infelizmente, a tendência de muitas é essa. Elas vão deixando que o mal entulhe a vida delas. Elas vão sendo entulhadas, vão permitindo que o mal coloque um monte de coisas que não prestam. Elas não terminam aquilo que elas começaram. Elas não mudam o que está dentro delas. Elas não se preocupam com isso, como se isso não tivesse importância nenhuma, não tem importância. Eu tenho uma Bíblia, eu sou evangélico, não preciso mudar mais nada. Precisa sim. É igual eu peguei a revista Veja ontem, está lá, a primeira evangélica a posar nua. Eu falei, só em vergonha. A primeira evangélica a posar nua para Playboy. Não, pode ser evangélica, não sei que evangélica é essa. Agora, que conhece a Deus, não conhece não. Porque se conhecesse a Deus, não ficava de traseiro de fora para ninguém. Porque uma pessoa tem que ter temor a Deus. Isso aí é só para escandalizar, isso é o final dos tempos. Aí é um que mente de cá, é outro que engana de lá, outro que tira a roupa de cá, é outro que finge que é cristão de cá, e tudo bem, e vão fazendo essa baderna. É por isso que depois fazem na televisão só sátira e crítica com crente, é só gozação com crente. Por quê? Porque não se faz respeitar mesmo. Não se faz respeitar. Não se faz respeitar, não tem temor. É crente, deve, não paga, é crente, mente descaradamente, é crente, vai lá e engana sem nenhum temor, é crente. Como é que alguém, eu estava pensando outro dia, como é que alguém que é ímpio vai respeitar alguém que é justo? Se, por exemplo, uma pessoa, estava pensando sobre isso, você se faz de Deus, aí você vai contar a sua vida, vai reclamar para parente ímpio, você vai reclamar para gente ímpia, você vai reclamar para o seu vizinho ímpio, você vai contar a sua vida para o ímpio, você vai falar isso para não sei quem ímpio. Você é o justo, você sai contando a sua vida para o ímpio, você sai fazendo para o ímpio. Alguém vai te respeitar? Alguém vai respeitar a sua fé? Você acha que alguém vai respeitar a sua fé? Não, ninguém vai respeitar a sua fé. Está tudo bagunçado. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho temor a Deus, eu tenho ensinado a temer a Deus, e eu sei que muita gente não gosta desse tipo de mensagem, mas eu fui chamada para isso, e eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você vá para o céu. Do jeito que está aí, vai ficar tanta gente que você não tem noção. Porque você pode estar aqui dentro da igreja, você pode estar vestido de obreiro, você pode ser pastor, pode ser bispo, apóstolo, apóstola, entendeu? Quase um arcebispo, meu filho. Pode ser qualquer coisa. Se não temer a Deus, se a tua conduta não for diferente do ímpio, se a tua conduta não exceder a do ímpio, se a tua justiça não exceder a do ímpio, você está jogando a sua vida fora. Está jogando a sua vida fora. Se a tua conduta não exceder a do ímpio, se você é igual a qualquer ímpio, se a tua conduta é igual a do ímpio, o ímpio fofoca, você fofoca também, o ímpio mente, você mente também, o ímpio engana, você engana também, o ímpio deve e não paga, e você faz a mesma coisa. A vida do ímpio é bagunçada, a sua também é. Não está mudando, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença. Se a sua justiça não exceder a do ímpio,
Você está perdendo tempo na sua vida. Tem coisa que não adianta a pessoa querer se convencer. Ah, eu sou evangélica, agora ser evangélica é mais moderno. Que moderno? O que é moderno? Moderno o quê? O que seria moderno para uma pessoa? Pecado? Não. Continua, sexo fora do casamento é pecado, mundanismo em geral é pecado, tudo que está aí, que o mundo levanta como normal, é errado. É errado. Então Deus está buscando, nós vamos para águas profundas. Águas profundas significa você se limpar. Você se limpar. O seu interior tem que ser limpo. Não viva de casca, em nome de Jesus. Não finja ser uma coisa que você não é. Não viva de casca, não. Não ache não deixe o mal te enganar. Você tem uma Bíblia, evangelho, se batizou, fez isso, mas aí lá fora você não tem diferença do ímpio. O ímpio xinga, você também xinga. Mente, você também mente. Distorce as coisas, também distorce. Vive uma vida desorganizada, você também vive. Então, que fé é essa? Que a sua conduta não excede a do ímpio, então. Se a tua justiça não excede a do ímpio, então. Que fé é essa? Isso é um engano, gente. Isso é um engano. Você tem que colocar força. Coloca força para temer a Deus, custe o que custar. Termina o que você começou, muda o que está dentro de você. O Geazi terminou leproso, mas porque ele sempre foi um leproso espiritualmente. Só faltava revelar. Mas não tem que ser assim na nossa vida. Ô Espírito Santo, nós oramos ao Senhor agora com a força da nossa alma. Não, Senhor, não pode ser assim. Tem muitas situações que precisam urgentemente de mudanças. Vai passando do teu sangue aqui agora, Senhor. Dessa maneira não pode continuar. Tem muita coisa que precisa ser totalmente transformada, mudada, meu Pai, mudada. Não pode mais ser assim. Às vezes a pessoa quer se enganar. Ela quer se enganar. Que porque ela faz uma coisa e o resto está tudo certo, porque ela até se desdobra. Como o Geazi, talvez ele queria, ele se enganava aqui porque ele trabalhava na obra com Eliseu, ele estava ali na obra com Eliseu, ele estava se doando com Eliseu, estava tudo bem com ele era um leproso espiritualmente. Era isso que ele era. E o Senhor não levou nenhuma em consideração. Que ele trabalhava, então que ele se desdobrava, que ele estava ali assessorando isso e aquilo. Mas acontece que isso não tem valor se o interior da pessoa não mudar. Ela pode morrer de trabalhar, ela pode evangelizar, ela pode fazer um monte de coisas. Se o caráter dela não mudar, ela não está tendo recompensa disso. Ela pode fazer um monte de coisas. Lavar a igreja inteira sozinha. Fazer todos os movimentos. Se o interior dela não mudar, é perda de tempo. Muitos têm enganado. Que basta fazer uma coisa e não fazer outra. Mais vale a mudança do interior do que qualquer outra coisa externa. O Senhor está buscando uma mudança interna. O Senhor está buscando mudança interna. Mudança interna, mudança interna, mudança interna. Mudança de caráter.
Senão é tudo sacrifício de tolo, é tudo em vão. Eu quero pedir que o Senhor venha queimar cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. E que aconteça uma libertação, uma transformação total aqui hoje. Eu quero repreender o espírito do engano, da deslealdade, da fraqueza, da mentira, da infidelidade, da deslealdade. Eu repreendo em nome de Jesus agora. Toda cegueira espiritual, toda lepra espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. Toda mente bloqueada, fechada, corações duros, eu repreendo em nome de Jesus. Lava o interior de cada um, Senhor. Purifica o interior de cada um, Senhor. Lava o interior agora, Jesus. Jesus, lava o interior, meu Pai. Só o Senhor pode mudar o que está dentro de uma pessoa. Lava o interior dessa pessoa, meu Pai. Muda o que está dentro dela, eu te peço. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir, ore ao Senhor. Peça para Ele lavar o seu interior agora. Senhor, lava o meu interior com teu sangue. Lava o meu interior, Senhor. Lava o meu interior. Pois sem ti não sou nada, Jesus. Lava o meu interior, meu Pai. Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exaltar o teu nome. Senhor, eu preciso que o meu interior seja lavado, meu interior seja limpo. E ser santo como és. Eu quero ser santo. Ser puro, eu não quero me enganar. Como és, te amar como me amou. A minha justiça tem que exceder a do ímpio. A nossa conduta tem que exceder a do ímpio. Por mim, se nada for diferente, então estamos jogando nossa vida fora. Para que o Senhor cresça em mim, me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Ô Espírito Santo,
Nós precisamos do Senhor para que as mudanças aconteçam. E só o Senhor pode convencer as pessoas, pode convencer a cada um. O Senhor pode. O Senhor pode convencer a cada um que o caminho está errado. O Senhor pode convencer hoje que ela não pode mais continuar na direção em que está. Cobre a cada um com teu sangue e liberta. E que nós possamos sair daqui bem diferente. Que esta reunião possa trazer, que nós possamos colher muitos frutos. Muitos frutos. Passa do teu sangue, Senhor. Lava cada um. E que nenhum saia da mesma maneira. Que haja uma mudança total. Na mente, no coração, no espírito, na visão. Que o interior de cada um seja completamente livre, limpo. Que o desejo maior dessa pessoa seja esse. De fazer o que é certo, o que é bom e certo. O que é bom e certo. E te agradar, custe o que custar. Muito obrigada pela mensagem. Obrigada pela reunião. Obrigada pelo dia. Obrigada por tudo que tem feito e ainda vai fazer. Nós chamamos muito o Senhor. Amém. Amém, amém.